A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Estou aqui para meditar mais um texto da Palavra de Deus com você. Vamos ler aqui João capítulo 16, onde Jesus está orientando seus discípulos. Olha só o que ele diz no último versículo desse texto, deste capítulo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está tentando trazer um consolo ao coração dos seus discípulos. Olha o que ele diz no verso número 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Ou seja, Jesus estava preocupado com seus discípulos. Então Jesus estava alertando eles de algumas coisas que aconteceriam, para que eles não ficassem escandalizados com o que haveria de vir. Ele diz aqui no verso número 2, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Olha só o que Jesus estava alertando seus discípulos, que até mesmo algumas pessoas se levantariam para matar os discípulos, achando que estava fazendo um serviço a Deus. Verso 3, e isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Por desconhecerem a Deus, as pessoas muitas vezes perseguem o povo de Deus. As pessoas perseguem os discípulos de Cristo, porque não conhecem o Pai, não conhecem o Filho, não conhecem o Espírito Santo. Essas pessoas não conhecem o Deus que nós servimos, irmãos. E muitas vezes essas pessoas nos perseguem achando até que estão fazendo um serviço a Deus. Mas Jesus já nos alertou que essas coisas aconteceriam. Olha no verso de número 4 o que o Senhor Jesus diz. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava com vocês, convosco. Ou seja, Jesus estava falando assim, eu estou dizendo isso para vocês, né? A fim de que quando chegar aquele exato momento, aquela hora que essas coisas acontecerem, vocês se lembrem de que eu já havia orientado vocês. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Porque neste texto aqui, Jesus está falando que ele não estaria mais com eles nessa terra. Então ele estava alertando os seus discípulos, ele estava falando, olha, eu já não estarei mais com vocês daqui a alguns instantes. Então vocês precisam saber o que espera por vocês. O que esperar deste mundo? O que espera por vocês daqui para frente? Olha o verso 5. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Os discípulos estavam tão tristes que não queriam nem mais saber para onde Jesus ia. Eles estavam preocupados, eles estavam tristes porque o Senhor Jesus partiria. Mas não estava preocupado para onde o Senhor Jesus ia, o que o Senhor Jesus ia fazer. Eles nem perguntavam mais para Jesus, aonde você vai, Jesus? Não perguntavam. Olha aqui o verso de número 6. Antes, porque vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Ou seja, Jesus começou a dizer essas coisas que aconteceriam aqui com eles, quando ele partisse. E o coração dos discípulos começaram a se entristecer, encheu-se de tristeza. Irmãos, muitas vezes essas coisas também acontecem conosco. Muitas vezes nós tiramos o foco daquilo que é eterno e colocamos os nossos olhos naquilo que é passageiro, nos problemas, nas lutas, nas decepções. E isso acaba minando a nossa fé, acaba nos entristecendo, acaba nos tirando o nosso foco de Deus, das palavras que realmente importam, da salvação, das palavras de eternidade. Olha aqui o verso de número 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. O que Jesus está querendo dizer assim? Jesus assim, a verdade é o seguinte, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quem é o Consolador? O Consolador com letra maiúscula, que é o Espírito Santo.
Ele vai dizer isso nos versos seguintes. O Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então Jesus estava dizendo, é necessário que essas coisas aconteçam, para que o Consolador venha e console vocês. Olha o que ele diz. E quando ele vier, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo é quem convence o homem dessas coisas. O Espírito Santo viria, né? Jesus iria para o Pai e o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz aqui, verso de número 9, do pecado, porque não crê em mim. Verso 10, da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E verso 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, do pecado, porque não crê em mim. Quem vai convencer? Já que aquelas pessoas não criam, o mundo não cria em Jesus, quem iria convencer agora é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ia convencer o homem do pecado. Ele diz assim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus não estaria mais aqui para tentar convencer os homens. Então, da justiça, o Espírito Santo convenceria o homem da justiça. Ou seja, do que é justo, do que é correto. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. E do juízo, irmãos, olha só o que Jesus diz. Convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a pregação de Jesus, do pecado. O homem é pecador. O homem precisa de Deus. Da justiça. O homem sozinho não consegue alcançar essa justiça. Então Jesus morreu na cruz e ele nos justificou dos nossos pecados. E do juízo é que haverá um dia que Deus julgará todos os povos, todas as nações. E esse é o juízo de Deus que virá sobre toda a carne um dia. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai convencer o homem dessas coisas. Por isso que é necessário que ele fosse. Olha no verso de número 12 o que o Senhor Jesus diz. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, olha aqui o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo guiará o homem a toda a verdade. Não é em meia, não existe meia verdade. Não existe uma porcentagem de verdade. O Espírito Santo guiará o homem em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo vai dizer a verdade, porque não falará de si mesmo. Mas ele dirá tudo o que tiver ouvido de quem? Do Pai, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo nos anuncia, irmãos, o que há de vir. O Espírito Santo nos esclarece do que virá pela frente. Ele não nos deixa no escuro. Ele não nos guia sem direção. Pelo contrário, ele é uma lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, proclamada através do Espírito Santo, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Olha aqui o que diz ainda o Senhor Jesus. Ele me glorificará. Quem? O Espírito Santo glorificará a Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha só, Jesus está dizendo que o Espírito Santo que viria neste mundo glorificaria o seu nome. E esse Espírito Santo está em nós, irmãos. É por isso que nós fomos feitos para a glória do Senhor. Quando o Espírito Santo nos enche, nos guia, o Senhor Jesus, o Pai, o Filho é glorificado em nós por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. Ele diz aqui, verso 16, verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha só, o Espírito Santo vai anunciar tudo quanto o Pai tem dado ao Senhor Jesus. Ele diz, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, vou-lo há de anunciar. Então,
Alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso, um pouco? Não sabemos o que diz. Os discípulos não estavam entendendo mais o que Jesus estava querendo dizer com esse negócio. Olha, um pouco e não me vereis, um pouco mais e ver-me-eis. Eles não estavam entendendo isso. Então, no verso 19, olha o que diz a palavra de Deus. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Verso 20, na verdade eu vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando Jesus diz, na verdade, é porque ele quer enfatizar algo importante. Sempre quando o Senhor Jesus diz, na Bíblia, na verdade, significa que ele quer enfatizar algo importante. Ele diz aqui, na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis. Olha, os discípulos chorariam e se lamentariam. E o mundo se alegrará. Os discípulos de Cristo chorariam, se lamentariam e o mundo estaria alegre. Que mundo é esse? As pessoas que não servem a Deus, que não têm compromisso com Deus, estariam alegres. Ele diz, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Essa é a promessa para o povo de Deus. Esta é a promessa para nós, irmãos. O mundo vai se alegrar e nós muitas vezes estaremos tristes, estaremos em lamentações, estaremos com as nossas lutas e as nossas tribulações que sempre vêm todos os dias para tentar nos atrapalhar. Mas Jesus diz, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha o que ele diz no verso número 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. As mulheres que já deram à luz sabem disso, né? Elas sentem tristeza, porque é chegada a sua hora, é a hora do parto. Vem as dores, não é fácil. Eu acompanhei o parto da minha filha mais nova, e eu sei do que eu estou dizendo, eu vi o sofrimento da minha esposa, não é fácil. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Essa é uma grande verdade. Na luta ali, às vezes, no momento do parto, né? A mulher fica triste, sofre, mas depois de ter dado à luz ao seu bebê, né? Parece que as coisas passam, as coisas são esquecidas. E Jesus disse isso. Olha, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, ou uma mulher, uma criança. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Deus está querendo dizer, assim também somos nós. Agora, na verdade, temos tristeza, mas outra vez vos verei. Ou seja, Jesus voltará, segunda vez nessa terra, e o vosso coração se alegrará, e quando ele voltar, irmãos, nós nos alegraremos, e a nossa alegria ninguém tirará de nós, porque o nosso Senhor estará conosco, Ele nos buscará para morar com Ele, para estar com Ele, e ninguém tirará essa nossa alegria. Então vale a pena servir Jesus aqui, vale a pena estar com Jesus aqui, vale a pena buscar Jesus aqui, vale a pena servir o Senhor, vale a pena perder a nossa vida neste mundo, perder os prazeres da nossa carne, perder os prazeres desse mundo para agradar a Deus. Vale a pena servir o Senhor Jesus, vale a
pena passar lutas, vale a pena passar aflições, porque Ele passa conosco, Ele não nos abandona, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde nós podemos suportar. Fique com essa palavra essa manhã. Deixe o Senhor Jesus iluminar a tua vida pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Espero que esta palavra tenha falado com você. Que Deus te abençoe e até a próxima.